No finalzinho de 2020, no ano passado, a Marvel e, consequentemente, a Disney recuperaram os direitos de alguns dos seus heróis que estavam com a Netflix, mais especificamente o Demolidor, o Punho de Ferro e o Luke Cage. E agora, no mês passado, em fevereiro, os dois últimos que faltavam, que era Justiceiro e Jessica Jones, também voltaram para casa. Agora, a grande questão é, será que a Disney Plus vai finalmente fazer uma série desses heróis ou, de repente, até continuar a história daquelas que foram contadas lá dentro da Netflix? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Lá em 2015, em abril mais especificamente, a Netflix deu início a esse universo dos defensores, os heróis de rua da Marvel que não estavam sendo utilizados no MCU, que é o universo cinematográfico da Marvel. Começamos lá com o Demolidor, que foi interpretado brilhantemente pelo Charlie Cox, que fazia o Matt Murdock, que é, o Demolidor, o herói. E aí o sucesso foi tão grande que alguns meses depois tivemos a estreia também de Jessica Jones, no ano seguinte tivemos Luke Cage, depois veio o Punho de Ferro, teve até os Defensores, também a série de todos eles juntos, e por último chegou aí a série do Justiceiro, que começou aparecendo pela primeira vez na série do Demolidor, lá na segunda temporada. E apesar de algumas dessas séries, não lembro se todas, mas algumas delas pelo menos, apesar de elas fazerem referência ao universo cinematográfico da Marvel, aos filmes dos Vingadores, eles não estavam integrados oficialmente a esse universo, segundo o próprio Kevin Feige, que é o presidente ali da Marvel Studios, que é quem produz os filmes dos Vingadores. E aí, 3 temporadas depois de Demolidor, infelizmente, recebemos a notícia do cancelamento dessa série pela Netflix, o que pegou todo mundo de surpresa, porque foi uma ótima terceira temporada, foi incrível, até hoje eu lembro que eu fiquei bem revoltado com esse cancelamento, mas aí as coisas foram acontecendo muito rápido, e aí cancelaram também Punho de Ferro, cancelaram Luke Cage, e aí tinha só as temporadas para chegar aí de Jessica Jones e de Justiceiro, e aí demoraram um pouquinho mais para anunciar, mas eventualmente aconteceu também de cancelarem em fevereiro de 2019, tanto de Jessica Jones quanto de Justiceiro também acabaram seguindo esse mesmo caminho. E o contrato entre a Marvel e a Netflix dizia o seguinte, que para cada um desses personagens da Marvel que estavam sendo utilizados, o contrato deles seria expirado 2 anos depois, a partir do cancelamento da série de cada um deles. Ou seja, cancelou Demolidor, a Netflix tinha mais 2 anos ali de exclusividade, e aí depois de 2 anos, os direitos de Demolidor voltariam para Marvel, para Disney, para eles poderem utilizar esse personagem em filmes e séries, etc. E foi exatamente o que aconteceu, assim como Luke Cage e o Punho de Ferro também. E aí, em 18 de fevereiro desse ano, agora de 2021, completou 2 anos do cancelamento, tanto de Justiceiro quanto de Jessica Jones, que eram os 2 últimos que faltavam voltar para a casa da Disney. E aí a grande questão que fica, a grande dúvida para nós fãs desses personagens, dessas séries que a Netflix produziu, que foram tão boas, a grande questão que fica pra gente é, será que a Marvel e a Disney, eles pretendem utilizar esses personagens de volta, Eles vão fazer novas séries, vão continuar as séries antigas, vão usar os mesmos atores e atrizes para continuar nesses papéis? É sobre isso que a gente vai conversar e especular um pouquinho e ver o que a gente já tem de notícia até agora. Só antes de eu falar sobre isso, você não pode continuar esse vídeo sem descer aqui a tela e clicar nesse inscrever-se, esse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Deixa seu like também se você já está gostando desse tipo de vídeo e quer que eu fale um pouquinho mais de Marvel e Disney aqui nesse canal, só depende de você. Deixa seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo com todo mundo e me conta aqui nos comentários qual desses heróis é o seu preferido. Bom, a gente sabe que a Disney ela está investindo muito pesado na expansão do MCU, desse universo cinematográfico da Marvel, tanto pela quantidade de filmes que eles estão fazendo há mais de 10 anos, quanto pelas séries agora que estão saindo. Vídeo aí o tanto sucesso que fez WandaVision, Falcão e Soldado Invernal, que já estreia na semana que vem no dia 19, e se eu não me engano lá pra junho, que também já vai estrear a série do Loki, fora tantas outras produções aí que já estão anunciadas, vai ter a série da Mulher Hulk, enfim, tem muita coisa pra chegar, pra continuar expandindo esse universo, que também muito em breve deve receber aí alguns personagens, ou vários personagens dos X-Men, e também o Quarteto Fantástico. Então, quanto mais expandir esse universo, aparentemente, melhor. Então por que não incluir também todos esses personagens que acabaram de voltar para Marvel? Bom, oficialmente ainda não temos nada, mas algum tempo atrás o Kevin Feige ele deu uma entrevista e disse o seguinte, que todos estão a bordo, todos estão no quadro, alguma coisa assim na tradução direta aí. O que significa que nenhum herói está descartado para fazer parte desse universo. Apesar disso, ele nunca deu uma diquinha ali pra gente se vai realmente ou não utilizar esses personagens, e é por isso que a gente começa a especular o que é que estão falando por aí. A primeira especulação que nos dá uma luz no fim do túnel, nos dá uma esperança, é que existem alguns rumores que são muito fortes, já existiam há algum tempo atrás e foram reforçados esse ano, de que o Charlie Cox, que
que fazia o Matt Murdock, o Demolidor, na série da Netflix, ele foi visto no set de gravação de Homem-Aranha 3. Homem-Aranha esse que inclusive eu estou usando uma camiseta aqui em homenagem a ele. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa camiseta é bordada pela Bia, lá pelo Instagram, @mariapontilhada. Segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição. Você vai conhecer o trabalho dela, você vai se apaixonar. E nesse mês de março tá tendo promoção para as mulheres aí também, já que é o mês de vocês. Então vai lá conhecer o trabalho dela, segue no Instagram. E se você fizer o seu pedido de camiseta bordada, que tem de filme, série, pode ser uma do seu jeito, do jeito que você quiser, com frases e etc. Vai lá, faz o seu pedido e fala que você foi aqui através do canal pra gente ter esse negócio aqui nosso, fechou? Então, né, falando aí, voltando a falar do Charlie Cox lá no set da filmagem de Homem-Aranha 3, os rumores já diziam que ele tinha sido visto por lá, mas eu não encontrei nenhuma foto vazada nem nada do tipo. Só que em janeiro desse ano de 2021, voltaram os rumores, algumas fontes confirmam de que ele já até terminou todas as partes que ele tinha para gravar dentro desse filme. E aí, aqui que a gente pode especular a partir daí? A gente sabe que o Matthew Murdock, que é o Demolidor, ele, quando ele não tá sendo o herói ali, quando ele não tá usando a roupa dele, ele também é advogado, ele trabalha com Fog Nelson, inclusive. E qual é a outra informação que a gente tem? No final do segundo filme de Homem-Aranha, desculpa o spoiler se você ainda não assistiu, mas já faz um tempo, no final desse segundo filme é revelada a identidade do Homem-Aranha, que é o Peter Parker, e ele ainda sai com a fama de assassino por ter matado o Mistério, por causa de um vídeo lá todo manipulado que ele fez antes da morte dele, e aí acabou assim o filme. Então talvez o Matthew ele esteja participando aqui desse filme para ser o advogado do Peter Parker, para provar a inocência dele, para limpar a imagem dele também. Então talvez ele esteja fazendo o papel mais como advogado do que como o Demolidor em si, o que não significa que ele não pode se tornar o herói ali em um momento para ajudar o Homem-Aranha, porque seria um presente pra gente que está especulando tudo isso. Então começa tudo a fazer sentido, começa tudo a se encaixar. Não faz sentido essa história, porque o Peter Parker ele vai precisar de um advogado para poder inocentar de tudo que está acontecendo. Dá para criar outra história? Dá para criar outra história, mas essa também pode ser a resposta para o terceiro filme. O que a gente não sabe é que apesar de ser o próprio Charlie Cox que vai voltar a fazer o Matthew Murdock, se vai ser o mesmo da série da Netflix ou se vai ser um novo, se vai ser um reboot, ele vai começar a fazer do zero esse personagem dentro do MCU. Um caminho que de repente o filme pode tomar é que ele vai vir de um outro universo, já que o Doutor Estranho ele vai dar início aí de fato agora ao multiverso, né, o multiverso da loucura, então pode ser que esse Matthew Murdock seja de um outro universo participando e deixe aquela história da Netflix para trás, ou o caminho que eu acho mais fácil é você manter que seja o mesmo personagem, porque aí você não precisa dar toda uma história de origem, tudo de novo, sendo que a gente já tem isso lá dentro da Netflix. Então eu espero que seja o mesmo personagem, mas se não for também, o ator é muito bom, gosto muito dele nesse papel, e só por ele estar ali já me deixa muito feliz. Agora a gente só tem que descobrir se vai ser o mesmo ou se vai ser outro. E da mesma forma que existem esses rumores do Charlie Cox no set do Homem-Aranha, existem também alguns rumores, alguns boatos aí, que a Kristen Ritter, que faz a Jessica Jones, também está escalada para fazer parte da Mulher Hulk. Ela não vai ser a Mulher Hulk, obviamente, porque ela já é a Jessica Jones, mas ela tá ali, tá no meio, tá envolvida. Por enquanto é só rumor, né? Não tem nada confirmado, mas se confirmar do Charlie Cox, é bem possível que sim, ela também esteja ali envolvida nesse universo integrado, já que Mulher Hulk também vai fazer parte de tudo isso. E aí vai entrar o mesmo questionamento do Demolidor também, de todos os outros, que se eles vão aparecer nesse universo, vai ser o mesmo, vai ser de um outro universo, de uma outra parte ali do multiverso, como é que vai ser a origem de cada um desses personagens. Outra coisa que pode acontecer para eles reaproveitarem o Justiceiro, por exemplo, é que o personagem dentro dos quadrinhos, ele é muito amigo do Motoqueiro Fantasma, que já foi revelado que é um personagem que eles querem trazer para esse MCU, para fazer parte ali de tudo. Eles querem reaproveitar esse personagem, então seria um gancho para trazer junto o Justiceiro, que mandou muito bem no papel, interpretado lá pelo John Bernthal. Então é possível que se eles trouxerem realmente o Motoqueiro Fantasma, venha na garupa da moto dele o Justiceiro junto também, porque eles têm uma parceria, uma aliança muito forte nos quadrinhos ainda hoje, então é bem possível que chegue esses dois personagens juntos. É claro que seria mais protagonismo do Motoqueiro Fantasma, mas se o personagem agradar a galera ali, ele pode acabar ganhando mais destaque no futuro também. E até o próprio John Bernthal, ele já disse que quer voltar a interpretar o Justiceiro, que ele gostava muito desse personagem, ele se preparou muito para isso e foi aproveitado tão pouco, só com 2 temporadas, então seria muito legal que isso pudesse acontecer. E há quem diga também, aí já é pra tristeza de muito, que tem muita gente que não gosta do Punho de Ferro, mas há quem diga que o personagem também, o Daniel Rand, pode aparecer em um dos novos filmes da Marvel que tá chegando, que é o Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Porque aparentemente dentro desse filme existe toda uma história ali que eu não conheço a lenda desse herói, eu não conheço a história, mas dentro do que vai ser contado nesse primeiro filme, parece que tem a presença de um outro dragão que é descrito ali da cor vermelha. E dentro da história de Punho de Ferro, lá na cidade de Kunlun, que é onde o Daniel Rand consegue os poderes dele de Punho de Ferro, nessa cidade também existe um dragão vermelho que é contado
toda essa história e que pode ter essa ligação, tipo, do herói desse filme com esse dragão vermelho, que é de Kunlun, que é onde o Daniel Rand consegue os poderes, onde ele vira o Punho de Ferro. Então pode ser uma ligação, se não pro Punho de Ferro já aparecer nesse primeiro filme, de repente aparecer numa sequência daqui pra frente, no futuro aí da série. O que não é uma notícia muito boa pra muita gente, pra mim tanto faz, é muito indiferente. Eu achei a primeira temporada ok, mas porque eu não conhecia a história do Punho de Ferro, eu não li os quadrinhos. Agora, pra quem é fã do personagem, ficou muito chateado, ficou muito decepcionado com tudo que a Netflix fez. Parece que o Finn Jones lá no papel ele não agradou muito, então talvez não seja uma boa escolha da Marvel manter esse ator nesse papel. Pode ser que eles troquem, mas se eles mantiverem o Justiceiro, se eles mantiverem o Demolidor, se eles mantiverem a Jessica Jones, é bem possível que eles mantenham o mesmo Punho de Ferro também. O único que não tem, que eu não encontrei pelo menos nenhuma informação, nenhum rumor de uma reutilização, é o Luke Cage, o que me deixa muito triste porque ele tem o meu nome, e porque foi uma primeira temporada que eu gostei muito. A segunda até hoje eu não assisti, preciso inclusive, mas a primeira temporada eu gostei tanto, sabe? Eu achei tão legal. Também, de novo, não é um personagem que eu conheço, então talvez não tenha sido tão fiel aos quadrinhos assim, mas eu gostei bastante, eu gostaria de ver esse personagem nesse universo também. O fato é que se tem uma coisa que eu aprendi nesse universo de séries, de filmes, de produções, de Hollywood, de Estados Unidos, se tem uma coisa que eu aprendi em tudo isso, é que onde tem fumaça, tem fogo. Então, se esses rumores existem, principalmente o do Charlie Cox, que é o mais forte, que é o mais crível por tudo que falam, então alguma coisa está acontecendo por ali e vai ser revelado pra gente justamente no primeiro filme do Homem-Aranha, porque se o Demolidor estiver lá, então todos os outros eles têm muito mais chance de também chegarem nesse universo da Marvel. Agora, mesmo que tudo isso aconteça, a gente não pode contar que eles terão os próprios filmes ou as próprias séries, porque eles já tiveram e a Marvel aparentemente está com planos dos outros heróis, então talvez sejam só participações que eles vão fazer mesmo, e de repente até num futuro filme de Vingadores também, onde todo mundo se encontra. Agora, mesmo que eles ganhem as suas próprias séries, seus próprios filmes, etc., muito provavelmente não estarão presentes na Disney Plus, então é muito bom reforçar isso aqui com vocês. Talvez vá para Star Plus, que é o outro stream da Disney, que vai chegar por aqui no Brasil em junho, porque lá é mais voltado para o público adulto. E esses personagens, se vocês viram as séries da Netflix, a gente sabe que são coisas pesadas, que é bem sangrento, que é bem violento, que é bem explícito tudo o que acontece. Então, para eles manterem o mesmo nível desses heróis, da história que foi contada, eles não poderiam colocar no catálogo da Disney Plus, que tem uma política ali de só coisas de family friendly, que é só para toda a família assistir, com uma classificação etária mais baixa, o que não é o caso desses personagens. Então, ou eles alteram o jeito que a história é contada de cada um deles, o que eu acho que seria uma decisão ruim, ou eles vão colocar justamente no catálogo da Star Plus, que até isso acontecer, a gente já vai ter acesso aqui no Brasil, então não vai fazer tanta diferença assim. E também eu digo que se eles mantiverem os mesmos atores e atrizes para esses papéis principais, é uma jogada muito inteligente, porque tem muita gente, assim como eu, que sente falta desses heróis, que sentiram falta quando elas foram canceladas na Netflix, então quando eles aparecerem nessas outras séries, eles vão trazer tantos fãs que já se acostumaram lá com a Netflix, eles vão trazer muita gente para esse novo streaming da Star Plus ou da Disney Plus, ou seja lá onde essas séries vão sair. Então é uma jogada muito inteligente manter esse mesmo elenco, ainda que a história seja ou não trocada. Mas muita gente vai pelo menos pela curiosidade. Esse, claro, vai ser o meu caso. O que eu sei é que eu tô louco para rever cada um deles, principalmente o Demolidor, o Justiceiro e a Jessica Jones, que são meus 3 preferidos. E eu quero saber de vocês também. Vocês assistiram essas séries que saíram na Netflix? Sente falta de algum desses heróis? Qual que é o seu preferido? Deixa aqui nos comentários. Me fala também se você acha que realmente eles vão fazer parte do MCU e se você gostaria que isso acontecesse. E antes de sair do vídeo, não esquece, não sai daqui sem clicar nessa bolinha para poder se inscrever. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, e vem assistir outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado também. Pega esse vídeo, pega o link aqui e compartilha com outras pessoas também, para todo mundo ficar inteirado de tudo que está acontecendo, dessas atualizações do universo cinematográfico da Marvel. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Vai lá pedir sua camiseta bordada, o link está na descrição. Até a próxima, valeu!